mas o Flamengo é muito superior, né, cara? É muito. É anos-luz na frente do Nova Iguaçu. Já é anos-luz na frente de vários times, até da Série A, imagina o Nova Iguaçu, cara. Ter feito 3 jogos contra o Nova Iguaçu, que é uma boa equipe, organizada, mas é um time modesto, gente. E o Vasco não ganhou nenhum dos 3. Perdeu na Taça Guanabara, empatou o primeiro jogo semifinal quando merecia perder. O Nova Iguaçu criou tanto que o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, fez 12 defesas. Gente, um goleiro fazendo 12 defesas num jogo, algumas dificílimas, a ponto de o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, convocá-lo. Fala, torcedor, o corte que eu separei hoje é do canal Deixa o Palmeirense Falar, o canal do Tadeu. Tadeu, que é um grande comentarista aí, gosto muito dos comentários dele. E lembrando, galera, a gente sempre dá aquela zoada, mas sempre com respeito. Então um abraço pro Tadeu. E também tem corte do canal do Mauro César. Quero deixar os créditos a essas grandes feras e vou deixar o link deles na descrição. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e bora pro conteúdo. A vitória foi protocolar, né? O Flamengo não fez um jogo de grande imposição, foi um jogo até bem tranquilo, o time não precisou correr tanto, se empenhar tanto, pôde fazer uma partida num ritmo bem cadenciado, né? Foi bastante para fazer 3-0, teve gol anulado, polêmico, o pênalti também foi bem controverso, o Ayrton Lucas foi tocado, é verdade, mas ele custa cair, então fica a dúvida, né? Deveria ou não marcar? Pênalti não tem vantagem, mas houve força suficiente para derrubá-lo. Só que assim, a diferença entre os times era tamanha e a vitória do Flamengo desde o começo do jogo era algo que parecia assim tão claro que nem adianta ficar discutindo muito isso. Eu acho que é uma bobagem. Porque, claro, né, é uma obrigação do Flamengo vencer o Nova Iguaçu e o time venceu, cumpriu esse papel assim sem muito esforço. E é isso que a gente tem que começar a entender nesse time do Flamengo. Eu até falei depois do Fla-Flu 0-0 na semifinal que o torcedor precisa entender como pensa e age o técnico Tite. Mas o Tite também tem que pensar em compreender mais como é o Flamengo. Porque ele foi muito pragmático contra o Fluminense. Poderia ter ousado mais no segundo tempo, buscado vitória. Se contentou com o empate 0-0 que o classificava. E acho que isso precisa também ser um pouco tema de reflexão por parte da comissão técnica. Cada clube tem a sua peculiaridade. E aquilo não foi muito a cara do Flamengo, não. Ainda mais numa condição favorável no Clássico. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Ao mesmo tempo, o torcedor tem que entender que com o Tite o time vai ser isso. É um time muito competitivo, de defesa forte, sofre poucos gols, cria situações e aí continua o velho problema, que são as chances perdidas. Mas tem tudo para ser um ano de um Flamengo competitivo, de um Flamengo regular, um Flamengo sofrendo poucos gols, consequentemente deve perder poucos jogos. E sim, um Flamengo diferente do que foi no ano passado. Com relação ao time que encantou os rubro-negros, o time que gera saudades até hoje, que é o time do Jorge Jesus, há semelhanças, especialmente na pressão no campo do adversário. A pressão no campo do adversário é um ponto muito importante no conceito de jogo do Jorge Jesus e o Tite também a utiliza. Não assiduamente, digamos assim, mas em momentos. Foi assim no primeiro jogo com o Fluminense, foi assim em alguns instantes da partida contra o Nova Iguaçu. E bastava subir um pouquinho a marcação, pressionar mais um pouco, colocar a bola no chão, trocar alguns passos, que o Flamengo criava situações. E aí o que chama muita atenção é o fato de o Vasco, grande rival do Flamengo, com significativos investimentos no seu time de futebol, feitos pela SAF, pela 777, ter feito 3 jogos contra o Nova Iguaçu, que é uma boa equipe, organizada, mas é um time modesto, gente. E o Vasco não ganhou nenhum dos 3. Perdeu na Taça Guanabara, empatou o primeiro jogo semifinal quando merecia perder. O Nova Iguaçu criou tanto que o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, fez 12 defesas. Gente, um goleiro fazendo 12 defesas num jogo, algumas dificílimas, a ponto de o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, convocá-lo depois da contusão de Ederson, goleiro do Manchester City. Então, e no último jogo, né, quando se imaginava a possível reação do Vasco, novamente foi inferior ao Nova Iguaçu e foi derrotado de novo. O Nova Iguaçu foi para a final. Até escrevi no meu blog no All Sport sobre o risco que o Vasco correria se fosse, jogando daquele jeito, pegasse o time do Flamengo. No ano passado, o Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo, no confronto entre os dois. 4-0, depois não correu mais atrás. Então, jogando tão mal, contra esse Flamengo tão regular, o Vasco correria o risco de sofrer uma derrota feia. Claro que nada seria certo, não estou dizendo que isso aconteceria com toda certeza, mas a possibilidade era real. Vejamos se o Vasco vai melhorar o seu rendimento, o seu futebol,
agora no começo do Brasileiro. Mas foram jogos muito ruins. E o Flamengo funcionou como uma régua para medir ali, no caso o Nova Iguaçu, melhor dizendo, funcionou como uma régua. O time que se impôs contra o Vasco, ele contra o Flamengo só levou perigo alguns chutes de média distância. Mais uma vez o adversário do time comandado pelo Tite não teve condições de criar muitas situações para entrar na área, em condições de finalizar. Então esse deve ser o Flamengo desse ano. Competitivo, regular, levando poucos gols, consequentemente sofrendo poucas derrotas, mas um time, digamos assim, que mantém um nível de atuações, que deverá manter um nível de atuações, com brilhos esporádicos, mas muita regularidade. O torcedor vai ter que entender isso e aprender a saborear um outro tipo de enfrentamento e eventuais vitórias, ou muitas vitórias, quem sabe, dependendo aí do desempenho. É claro, a gente sabe que o time não foi devidamente testado, porque isso vai acontecer à medida que chegarem os jogos mais difíceis da temporada. Mas ainda assim, não é um absurdo imaginar esse Flamengo competitivo nesse ano pelo bom começo no que seria uma pré-temporada, o campeonato estadual. E vejamos agora, no transcorrer aí da temporada, já tem terça-feira Libertadores, fora de casa. O Milionários não é um dos times mais fortes do continente, nem é um time dos mais fortes da Colômbia, mas é a competição importante que sempre traz surpresas. Vejamos se o Flamengo vai apresentar terça-feira em Bogotá essa segurança que a gente viu em alguns outros compromissos e na sequência da temporada de 2024. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tours. Você pode comprar pacotes da Libertadores, inclusive da final e para a Liga dos Campeões, entre outros, com a Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Entre em contato, link na descrição do vídeo, no QR Code que você já viu aí passando na tela. Bem, no próximo domingo nós estaremos mais uma vez no Maracanã, né, na final do Campeonato Carioca. Tá aí o Mauro César destacando a facilidade do Flamengo em passar pelo Nova Iguaçu no jogo de ida do Campeonato Carioca. E é bem verdade, o Flamengo não fez muita força, foi uma vitória tranquila, como eu já esperava. Meu palpite foi 2-0 sem esforço, mas o Mengão meteu 3. E tem o Maurinho também dando aquela zoada nos vascaínos, chamou de time modesto. E é bem verdade, porque o Vasco teve 3 confrontos contra o Nova Iguaçu e os 3 não levou vitória. E aí fica a reflexão, será que seria um risco para o Vasco passar para essa final aí contra o Flamengo? Eu acho que o Mengão ia passar o Carmen. E para essa terça-feira o Flamengo entra em campo de novo, agora lá em Bogotá, contra o Milionários. E a expectativa é que o Mengão faça uma boa partida, indo mais tranquilo agora com esse resultado feito aqui contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. 3-0 Flamengo, em cima do Nova Iguaçu. O primeiro jogo, o jogo de ida aí da final do Campeonato Carioca de 2024. Flamengo praticamente encaminhando aí o seu título, né, cara? Não vai ter como o Nova Iguaçu, né, virar para cima do Flamengo. É uma coisa, praticamente uma missão impossível do Nova Iguaçu, né, cara? O jogo foi um jogo até, não foi aquele jogo forte, né? Não foi aquele jogo pegado, né? Mas foi um jogo bem jogado, um jogo com bastante passe, né? Nova Iguaçu não foi aquele time submisso, foi um time que também tentou atacar o Flamengo, teve algumas chances, muitas delas fora da área ali. Carlinhos, que o Flamengo acabou contratando no começo do jogo, deu 2 finalizações, depois no segundo tempo também deu uma finalização forte de fora da área, mas, né, não teve jeito. O Flamengo já, né, com o Pedro 2 vezes e um gol contra ali, numa jogada até, né, que o Pedro foi tentar chapelar o zagueiro, a bola sobrou pro outro lá, que foi tentar tirar e acabou botando para dentro. Então o Flamengo encaminhou aí com 3-0 a sua classificação, né? O Flamengo que entrou em campo hoje com a sua força máxima, né? Olha quem que entrou: o Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela, Pulgar, Dela Cruz, Everton, Cebolinha, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, tá? Então, Flamengo aí com essa escalação. E depois no segundo tempo, né, entraram ainda o Matheus Gonçalves, né, uma novidade, né, o Matheus Gonçalves, que o Tite não vinha dando tanta oportunidade para ele. Entraram o Alan, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Igor Jesus, tá? O Flamengo que nesse jogo chutou bastante no gol do Nova Iguaçu. O Flamengo chutou no gol, né, finalizou 21 vezes no gol do Nova Iguaçu, porém 7 foram em direção ao gol
e 3-0, né? E o Nova Iguaçu finalizou 11 e acertou 5 no gol, né? Tô falando que não foi tão, né, ruim assim, né? Mas o Flamengo é muito superior, né, cara? É muito... É anos-luz na frente do Nova Iguaçu. Já é anos-luz na frente de vários times, até da Série A, imagina o Nova Iguaçu, cara. Né? Que fez um bom papel no Campeonato Carioca e que nesse jogo também não foi, que de novo, ele não foi submisso, não. Teve os seus momentos também, né? Mas, cara, é Flamengo, né, cara? Então aí, ó, 38% de posse de bola do Nova Iguaçu contra 62% do Flamengo, né, cara? Um massacre em posse de bola, né? 387 passes do Nova Iguaçu, 606 do Flamengo, 85% de precisão de passe do Nova Iguaçu contra 90% do Flamengo, acima da média os dois, tá? Os dois, né? Eu sempre falo isso, tá? A média geralmente é 80, 81, até 82, acima disso é acima da média, tá? Então foram 6 faltas do Nova Iguaçu, 11 do Flamengo, 0 cartões vermelhos, 2 amarelos para cada lado, 2 impedimentos para cada lado e 4 escanteios do Nova Iguaçu e 9 do Flamengo, né? Jogo esse, de novo, culminou nessa vitória que o Flamengo já encaminha aí, né, o título do Campeonato Carioca, né? Time muito superior, anos-luz, né, em tudo no Nova Iguaçu. Claro, Nova Iguaçu, eu tava olhando esses dias, tem uma boa estrutura, cara, uma bela estrutura deles lá, que eu vi um vídeo da estrutura de alguns times do Brasil, menor, e o Nova Iguaçu, muito bonita a estrutura dos caras, por isso não é à toa que os caras chegaram na final do Carioca, né? Então é um clube que parece que tem tudo para crescer, né? Bons jogadores, né? Não é aquele time ruim, como a galera fala, né? Ah, mas um time lá de Série C, Série D, é um time... Ah, mas, cara, assim, é um time que surpreendeu aí no Carioca, né? Não à toa que chegou aí na final, né? E o Flamengo é óbvio, né? Todo mundo esperava isso. E mais um jogo que o Flamengo não toma gol, né, velho? É absurdo esses jogos que o Flamengo não toma gol e vai batendo cada vez mais recordes de partidas sem tomar gol, né? E o Rossi, goleiro que faz o menos vazado, né? Que ficou mais tempo sem ser vazado no Flamengo de todos os tempos aí, né? Ultrapassou o Cantarelli, que lá na década de 70 tinha conseguido isso, né? E o Flamengo assim, galera, encaminha aí, de novo, o seu campeonato carioca. E eu queria destacar aqui alguns caras, por exemplo, eu gostei bastante no ataque do Flamengo, Arrascaeta, sempre muito ativo, De La Cruz muito bem, né? Eu gostei bastante do Luiz Araújo, que jogou participando bastante do jogo, né? Um cara que até um tempo atrás era reserva, assim também como Everton Cebolinha, né? Sendo um decisivo também nos jogos, cara. Então, jogadores aí que o Tite conseguiu montar o seu time, né? Agora vamos ver na zaga como é que vai ficar, né? Hoje jogou o Léo Pereira, né? Léo Pereira mais o Fabrício Bruno. E aí o Léo Ortiz vai chegar aí, vai ter essa chance? Quando será que ele vai começar a jogar? E quando será que o Léo Ortiz, será que vai ser titular do Flamengo, cara? Vai ser difícil, hein? Né? Isso que é o foda de jogar no Flamengo, né? E o Carlinhos, cara, Carlinhos que tá chegando aí, né? Como é que vai ser, rapaz? Eu achei que ele é bom de bola, cara. Hoje eu nunca tinha prestado atenção nele, né? E hoje, como o Flamengo anunciou ontem a contratação dele, eu fiquei prestando atenção, cara, e ele é um cara habilidoso, é um cara que sabe jogar bola, é um cara que sabe conduzir a bola, um cara que finaliza bem, né? Ele deu umas finalizações hoje também, então assim, um bom jogador, né? O chato da história é que foi a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras quando contratou o Rômulo lá do Novo Horizontino, e aí ontem jogou contra o Palmeiras, né? Ficou meio estranho. E hoje é a mesma coisa, né? Eu não devia anunciar já, né? Deixar para anunciar depois do campeonato, né? Mas aconteceu, parece que vazou isso aí, né? Então, Carlinhos foi contratado pelo Flamengo, foi confirmado pelo Marcos Braz, que eu estava vendo antes do jogo no canal Gold lá, Marcos Braz confirmou. Então é isso, né, galera? Flamengo aí, praticamente campeão carioca, né? Deu um baile hoje lá no Nova Iguaçu, assim, em termos de gols, né? 3-0, né? Um time que sempre, o Flamengo o tempo todo buscando gol. Nova Iguaçu não ficou atrás, não ficou só ficar atrás. É claro que usou mais o contra-ataque do que o Flamengo, que é natural isso, né? Mas, cara, não tem jeito, né, cara? Olha só o elenco do Flamengo, né? O salário do Flamengo, milhões, né? Enquanto que o Nova Iguaçu, os caras falaram que é 250 mil a folha salarial do Nova Iguaçu. Não tem jeito, né? E é isso, né? Então, parabéns, torcida do Flamengo. Vai dormir tranquilo, né? Vai tranquilo pro jogo da Libertadores agora, acho que vai ser aí na estreia, né? Então,
tranquilo, Flamengo, para depois vou jogar no domingo, vai ser 17 horas também, próximo domingo, a grande final aí e a consagração, né, desse início de temporada do Flamengo, beleza? No mais tranquilo, muito obrigado, até mais. E tá aí o Tadeu palmeirense fazendo comentários bem lúcidos sobre a potência que é o Flamengo. Um abraço pro Tadeu palmeirense. E ele falou sobre o time do Nova Iguaçu também, que é um bom time, um time bem estruturado. Porém, o que acaba acontecendo com esses times que conseguem um destaque no Carioca, Paulista, no Mineiro, por exemplo, é que eles acabam sendo desfeitos. Alguns jogadores já foram até negociados, como é o caso aí do Carlinhos, que foi pro Flamengo, e outros estão emprestados. É o caso do Iago, que é do Fluminense, entre outros. Agora, um bom ponto que o Tadeu citou foi sobre o zagueiro Léo Ortiz. Será que Léo Ortiz vai entrar como titular no jogo de volta? Eu, como torcedor flamenguista, espero que sim. Quero muito ver a atuação do Léo Ortiz ali na zaga do Flamengo e acredito que vai se encaixar muito bem com qualquer dupla. O Flamengo está muito bem servido de zagueiros. E a chegada do Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu atualmente, que já foi negociado com o Flamengo. Será que o Carlinhos terá espaço mesmo no Flamengo? Bom, o meu humilde ponto de vista é que o Carlinhos ele chega para cobrir um buraco que o Gabigol deixou, mas isso não significa que ele vai ter muito espaço no time do Flamengo. O Pedro, sem sombra de dúvidas, é o atacante titular e isso é inquestionável. Sendo assim, Carlinhos só tem uma vaga, na minha opinião, caso o Pedro se machuque ou tenha uma possível convocação no futuro. Caso contrário, vai ser bem difícil a participação do Carlinhos no time do Flamengo. E é isso, torcedor. Já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e eu te aguardo nos próximos vídeos.